Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e vamos lá descobrir sobre a aula de hoje. Aula 9, revisão e avaliação. E agora sim, vamos a ela. Muito bem, pessoal. Agora que já estamos apresentados aí para a nossa revisão, a Cecília vem trazer o lembrete para vocês. Verifiquem. Hoje é a nossa revisão da unidade 1. Teremos a oportunidade de rever os seguintes assuntos: estudo da ondulatória, ou seja, as ondas, a sua natureza e os meios de propagação da luz. Ondas eletromagnéticas. Classificação quanto à natureza e modo de vibração. Definição e elementos de ondas periódicas. Propagação da luz. Meios de propagação da luz e cores. Dualidade da luz. Vamos à revisão! Muito obrigada, Cecília. Ela lembrou para vocês o que nós estudamos. E agora, vamos lá definir novamente o que foi estudado. Olha lá. Estudamos principalmente a óptica e também a ondulatória. Quando falamos em ondas, lembram lá quando falamos das ondas? E o primeiro assunto que eu trago para você é a ondulatória, com base nessa imagem. Olha aí, ondulatória é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, sejam elas eletromagnéticas, como a luz, a mecânica ou mecânicas, a exemplo das oscilações que ocorrem na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas a Cecília não falou de ondas mecânicas. Claro, porque nós vamos nos atentar somente às ondas eletromagnéticas, ok? Logo, por definição, nós temos que a ondulatória é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas. E quando se fala na ondulatória, nós temos aqui, por definição, o conceito de onda. Aí você se pergunta, onda? Mas o que é uma onda? A onda, como temos aqui a Cecília, imaginem que a Cecília tem uma corda. Aí aqui, ó, você tem... Ela está pregada aqui, ó. Percebam aí. Ela está em equilíbrio. Aí, a Cecília começou a balançar a corda. De cima para baixo. Ou seja, começou a fazer o quê? Uma perturbação. Logo, por definição, qual é o conceito de onda? Olha lá. Onda é toda perturbação. Toda vez que eu tiver uma perturbação, se eu tiver uma corda e ela estiver em equilíbrio e alguém começa a balançar de cima para baixo, você tem uma perturbação. Logo, onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Não esqueçam. Conceito de onda, onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Claro que temos que lembrar também que uma onda transfere energia de um ponto a outro, sem o transporte de matéria. Toda vez que eu falar de uma onda, eu tenho aí a perturbação. Por definição, a onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Se eu tiver uma corda, ela estiver em equilíbrio, eu começar a balançar essa corda, há uma perturbação. Logo, toda onda é uma perturbação. Claro que nós devemos nos atentar a quê? As ondas eletromagnéticas. Vocês lembram? Qual é a definição das ondas eletromagnéticas? Vejam aí comigo. As ondas eletromagnéticas ou a onda, eletromagnética, nós temos aqui uma imagem representando as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, ela tem uma junção de dois. Dois o quê? Eu tenho
um campo elétrico e o outro o campo magnético. E você observa aí, lembram lá da perturbação, lá da onda, olha lá. Vejam aqui, ó, onda é toda a perturbação que se propaga em um meio. Só que estamos falando das ondas eletromagnéticas, que é uma forma de radiação que não precisa de meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas são ondas formadas, olha lá, pela oscilação de quem? De um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si. Aí você pode estar se perguntando, mas o que são ondas eletromagnéticas? Graças às ondas eletromagnéticas, nós podemos assistir a TV, você ter internet, você ter Wi-Fi, tudo isso aí são graças às ondas eletromagnéticas. Toda vez que eu falar em ondas eletromagnéticas, é uma forma de radiação, que não precisa de um meio para se propagar. Logo, elas são o quê? Por definição, eu tenho uma junção do campo elétrico juntamente com o campo magnético. Claro que nós vamos ver mais além o que é a eletricidade e também o magnetismo. Muito bem. Por hora, nós temos o quê? As ondas eletromagnéticas. Como eu falei para vocês, as ondas eletromagnéticas, graças a elas que temos aí, podemos assistir TV, até mesmo você nos assistindo, graças às ondas eletromagnéticas. E existem vários exemplos que eu vou citar para vocês sobre as ondas eletromagnéticas. Vejam aí comigo, olha lá, existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas. Como você tem aqui, ó, nas imagens, eu tenho. Nessa imagem, você observa ondas de rádio, a micro-ondas, o infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Juntas, elas formam um espectro de onda eletromagnética, que varia com a frequência e o comprimento de cada onda. Observem que toda vez que se falar de ondas, eu tenho aí esses elementos, a frequência e o comprimento de onda. E você tem aqui estes exemplos. Rádio, eu tenho micro-ondas. Você observa que a onda, lembram lá da onda, que é uma perturbação? Ela tem aí a sua frequência e o comprimento. Micro-ondas, o infravermelho, ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Esses são exemplos das ondas eletromagnéticas. Então, falando aí dessas ondas, como nós vimos, olha só, vejam, as ondas eletromagnéticas, você tem aí o quê? Elas são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si, como nós observamos aqui na imagem. Depois que nós estudamos a ondulatória, tivemos um assunto muito interessante que envolveu aqui essa ondulatória, ou seja, as ondas periódicas. Ou seja, nas ondas periódicas, quem nunca fez um exame, né? Quem nunca fez um exame, quem nunca passou em um concurso, foi fazer um exame, o exame do coração. E lá colocaram vários, como é que eu posso dizer aqui? Colocaram várias coisinhas aí no corpo de certa pessoa e lá foram ouvir os batimentos do coração. Quando faz isso, você tem esta imagem aqui, ó, que representa o exemplo aplicativo, um exemplo do cotidiano
que são as ondas periódicas. Aí você pode estar se perguntando, professora, e as ondas periódicas, o que são? São as seguintes, olha só. As ondas periódicas são ondas caracterizadas por exibirem um comportamento, olha aqui, padronizado, que ele é um padrão, apresentando durante um intervalo de tempo. O mesmo, olha lá, ele tem um comprimento de onda, consequentemente, elas possuem o mesmo período. Lembram o que é o período? O período é representado pela letra T. E o período, como vocês podem perceber aí, esse período nós temos aí este exemplo. São ondas caracterizadas, logo ondas periódicas são ondas caracterizadas por exibirem um comportamento padronizado, apresentando durante um intervalo de tempo. Percebam que essas ondas periódicas, o nome já está dizendo, ó, periódicas. E o maior exemplo que temos é o exame do coração. Aí outra coisa também muito interessante estudada, lembram que foi a óptica. E a óptica nós estudamos em relação ao quê? A luz. É um estudo da física relacionado com a luz. E eu trouxe para vocês o seguinte sobre a óptica. Trouxe aqui para vocês, olha só, trouxe para vocês os meios de propagação da luz. Como vocês podem observar, nas três imagens eu tenho um gato que está no vidro transparente. Aí no outro temos ali pessoas, só que não dá para enxergar bem, conhecido ali como um vidro translúcido. E na terceira imagem eu tenho uma parede opaca, ou seja, é como eu tivesse ali uma parede de papelão ou de madeira e o gato está tentando se esconder. Se ele entrar totalmente ali para aquela porta ou essa parede, ninguém vai vê-lo. Isso é chamado de parede opaca, mas também conhecido, os três ali, coloquei vidro transparente, vidro translúcido e parede opaca. Para essas três situações, nós chamamos de meios de propagação da luz para o que nós vamos ver agora. Olha lá, meios de propagação da luz é o seguinte. Os meios de propagação da luz são materiais capazes de fazer com que os raios luminosos sofram algum fenômeno óptico. Vejam que a óptica, que estuda a luz, possibilitando ou não a visualização do objeto, como nós temos nas imagens ali. Eles podem ser, os meios de propagação podem ser transparente, translúcido e opaco. Aí, com base nisso, temos aqui o primeiro, meios de propagação da luz. Permitem que a luz se propague neles e que as imagens ou objetos possam ser vistos nitidamente. Por exemplo, papel celofane, vidro e o ar. Observem comigo que o meio transparente, a sua trajetória é regular, esses raios de luz, como você observa na imagem. Toda vez que eu estiver falando sobre os raios, nós temos aí, sobre os meios transparentes, você tem que um objeto colocado atrás dele, como você tem na imagem, pode ser percebido com detalhes, com nitidez. Logo, eu tenho o quê? Eu tenho uma trajetória que envolve aí é uma trajetória regular, como você observa. E, neste caso, temos aí que existe apenas um meio que é perfeitamente transparente, o vácuo. No entanto, existem alguns outros meios, como a água pura e o vidro e a lino, que podem ser considerados como transparentes.
Logo, nós temos aí esses exemplos, tá bom? Essa daí seria os meios transparentes, que envolvem aí, esses meios transparentes, envolvem sempre uma trajetória regular da luz, dos raios luminosos. Quando se fala dos meios transparentes, que envolvem aí, depois que eu falei dos meios transparentes, nós temos um outro meio. Vejam aí, meios translúcidos. Você observa que os meios translúcidos permitem que a luz se propague neles, mas as imagens não podem ser vistas com nitidez. Por exemplo, a neblina, papel vegetal, vidro fosco e etc. Você tem aí, neste caso, uma propagação irregular ou difusa da luz em seu interior, caracterizada por um intenso e aleatório espalhamento dos raios de luz, sendo capaz de alterar a trajetória, como você vê aqui, ó. Há um espalhamento. Temos aqui um espalhamento. E nesse caso, nós temos aí os exemplos: neblina, papel vegetal, vidro fosco e etc. E por fim, nós temos aí os meios opacos. Os meios opacos não permitem a propagação da luz. Por exemplo, madeira, a placa metálica, o tijolo e etc. Nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar o objeto através do meio. Ou seja, você tem aí que os meios opacos não possibilitam a propagação dos raios luminosos. Então, se iluminarmos um material opaco, não enxergamos nada que seja posicionado atrás dele. Vejam aí que nós temos os três modos de propagação da luz, como temos aí nessa imagem. Vejam aí, eu tenho meios transparentes, os meios translúcidos e os meios opacos. Na imagem, na figura 1, eu tenho o meio transparente. O que temos aí? Na figura 1, você tem que ele permite a visão nítida do objeto, ou seja, a sua trajetória ela é regular até chegarem ao olho do observador. Na figura 2, nós temos o meio translúcido. Neste caso, a trajetória ela é o quê? Ela tem uma trajetória irregular até chegarem ao olho do observador. E você observa também, no meio translúcido, eu tenho aí um espalhamento dos raios luminosos. Na figura 3, eu tenho o meio opaco. Vejam que eu não posso enxergar a borboleta. Logo, neste caso aí, a luz não se propaga e o observador não enxerga o objeto. Meio transparente, eu enxergo nitidamente a borboleta. Na figura 2, já consigo ver mais ou menos. E no meio opaco, eu não enxergo nada. E agora, temos aqui uma animação que nos mostra muito bem o que ocorre nesses meios. Vejam aí. Aí nós temos transparente, olha só. Eu tenho que a trajetória é regular. Percebam aí que a trajetória dos raios luminosos me dá aí uma trajetória regular. Já o translúcido, há um espalhamento dos raios luminosos e a sua trajetória ela é irregular. E o opaco, como o nome já está dizendo, eu não enxergo nada, ou seja, não passa a luz. Observem bem que eu tenho os três meios aí. O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. Muito bem, pessoal. Então, era isso que queríamos deixar para vocês aí da nossa revisão. Finalizo aqui e até mais.